Olá, meninos! Estamos de volta. Agora com a nossa terceira amiguinha, né? Já falamos da unidade, falamos da coerência. Hoje a gente vai apresentar para vocês a terceira menina superpoderosa. E depois a quarta. A gente já disse que essas meninas superpoderosas são quatro, que nem eram os três mosquiteiros. Quem sabe a história dos três mosquiteiros sabe que eram três, mas na verdade era o quarto, né? Que o D'Artagnan, eu acho. Eu já disse para vocês que meu francês, não perdi as aulas de francês. Então eu não tenho um bom francês, então por favor, releve essa questão do francês. Mas o D'Artagnan, na história dos três mosquiteiros, era o quarto, então aqui nós temos a Clareza. Mas hoje vamos falar da coesão. Recapitulando, unidade, que foi a nossa primeira amiga, o que foi que a gente falou sobre ela? Ela é aquela que eu pego, seleciono as ideias para falar de um único objetivo. Então, unidade é organizar as ideias em prol de um único objetivo. A coerência é dar o sentido lógico. Aquilo que eu estou escrevendo, que eu estou produzindo, tem que ter sentido, tem que ter significado compreensível para o meu leitor. Se eu não tenho essa significação compreensível, eu não tenho a coerência. E agora a gente vai ter a nossa terceira amiguinha, que é a coesão. A coesão, ela é muito importante, porque a coesão é a que dá a amarração textual. Ela que faz os retalhos do texto, não esqueçam que texto é tecidos. São vários tecidos e a gente vai costurando eles para formar a coxa de retalhos. Quem é que é a minha costura? Quem é a minha linha? Que faz com que essas coxas de retalho a gente vá costurando e ele dê um texto coeso, com unidade, com coerência e claro. É ela, a coesão. Ela é responsável por isso. Então, o que é realmente a coesão? Olha aí, é a amarração textual realizada com o uso adequado dos articuladores textuais. Vou falar dele, o que é um articulador textual, que ocorre no interior do texto, dando-lhe sentido e permitindo o trânsito fácil do leitor pelos termos e conceitos já referidos ou ainda por se referir sem perder o fio da meada. É o que eu disse, é a nossa costura, é a linha que amarra os retalhos, que no caso são as ideias, dentro do texto. Então, quando eu faço a coesão de um texto, eu estou amarrando várias ideias, interligando-as num único bloco de texto. Então, ela que faz isso. E ela tem duas funções principais. Primeira, eu mostrar para o leitor o que eu já disse antes e o que vai ser dito depois. Como é que isso faz? Vocês lembram que lá, quando a gente começa a escrever, a professora diz, olha, não repitam a mesma palavra. Então, aí a gente vai usar alguns conectores, alguns significados semelhantes. Então, a coesão, quem dá é o que a gente chama de articuladores textuais. Quem são esses articuladores textuais? São advérbios, são pronomes, pronomes demonstrativos, pronomes referenciais, que vão mostrar para o leitor, pontuar para o leitor essa amarração, deixando claro, olha, eu estou saindo de uma ideia passando para outra. Essa ideia aqui já foi mencionada anteriormente. Então, essa palavra me remete ao que foi dito antes. Então, a coesão, ela faz isso dentro do texto. Ela é tanto referencial quanto sequencial. Resumindo, é a interconexão entre as ideias na superfície do texto. O que é inter? Prefixo latino que quer dizer dentro do texto. É essa conexão, de estar conectadas todas as palavras, todas as ideias dentro do mesmo texto. Vamos dar um exemplo prático disso? Se vocês pegarem esse texto aí, olha só, vamos lá, fazendo aquela reflexão. Patrícia, o que essa criatura tem que está escrito sem coesão? Primeiro vamos ler. Tivemos de ampliar as instalações do prédio. Uma ideia. Fomos obrigados a admitir novos professores. Segunda ideia. A lei de diretrizes e base tornou possível a reorganização dos currículos. Terceira ideia. O colégio passou por transformações radicais, todas as atividades prosseguiram normalmente. Gente, são 4 ideias. Mas observe, elas estão interligadas? Elas estão amarradas? Percebam isso?
de imediato, o que vocês percebem? O que vocês sentem ao ler esse texto? Vamos pegar aqui a coxa de retalho. É como se fosse 4 retalhos soltos. Um azulzinho, um quadrado, um de bolinha, um aqui bem vermelhinho. São 4 pedacinhos bem soltos. Mas cada um tá ali. Vocês viram essa conexão? Eles estão interligados? Eles estão amarrados? Então, o que está faltando neles? Essa amarração. Então, quem faz isso? Quem amarra as ideias? A coesão. Então, vejo que sem coesão, eu não tenho coerência. Sem coerência, eu também não tenho unidade. Então, esse texto, além de ele não ter essa amarração, ele não tem coerência e tampouco tem unidade. São 4 ideias independentes que não estão interligadas, não tem sentido lógico esse texto. Então, já perdeu tanto unidade quanto coerência. E falta a amarração. E quem dá isso é a coesão. Vamos ver como é que isso ocorre dentro do texto? Então, existem 2 mecanismos. Primeiro, a coesão referencial. Ela ocorre através de recurso de ordem gramatical e lexical no texto, que a gente chama de anáfora e catáfora. O que é a anáfora e a catáfora? São processos, são mecanismos que nos remetem às ideias anteriores e ideias posteriores. Então, essas 2 ideias vão estar sempre ligadas dentro do texto. Quem que vai fazer essa volta ou essa ida? É a coesão. Então, no caso da referencial, ela se refere a algo que já foi mencionado tanto anteriormente, como algo que vai ser mencionado posteriormente. Então, ela é chamada de referencial por isso. Por isso, esse anáfora e catáfora, processos antes e posterior. Segundo, a coesão sequencial. Ela ocorre através da amarração semântica, através dos operadores argumentativos. Quando eu falo de operadores, são os mesmos articuladores textuais. Autores, uns chamam de operadores argumentativos, outros chamam de articuladores textuais. A Koch, a Ingedore Koch, que é uma das principais autoras na linguística textual, ela chama de articulador. E eu acho ele muito mais bonitinho, porque articulador tem isso, tem a ver com articulação, de mexer com o texto, de ir com o texto, de movimentar para frente, de ir adiante, de seguir, de voltar. Então, essa amarração é dada pela coesão. Quem faz isso? Conjunções, advérbios, expressões de ligação. Numeral também faz isso. Tá? Por exemplo, se eu digo assim, olha, eu tenho 3 coisas para falar para vocês. A primeira é sobre a importância da redação. Segunda é que se você não ler, você não vai produzir um bom texto. E terceira, que para escrever redação, você tem que praticar bastante. Então, eu usei primeira, segunda, terceira, isso são o quê? São numerais ordinais, que eu usei para dar essa amarração textual. Então, vejo que ele funciona nesse momento como operador argumentativo, como articulador textual. Vamos ver o texto inteiro, como é que ele fica agora, tendo essa amarração? Vejam aí, vocês observam, que eu fiz questão de pintar de vermelhinho para vocês, justamente para destacar isso. Quem são esses elementos marcados, grifados de vermelhinho? Eles são os operadores. São os articuladores textuais, são a linha que vai costurar o texto, tanto anteriormente quanto posteriormente, tanto de referencial quanto de sequência. Então, eles vão dar coesão ao texto. Vamos ver? Para atender ao crescente número de pedidos de matrícula, tivemos que ampliar as instalações do prédio. Também, pela mesma razão, fomos obrigados a admitir novos professores. Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Base tornou possível a reorganização dos currículos. Em virtude desses fatores, o colégio passou por transformações radicais. Não obstante, todas as atividades prosseguiram normalmente. Então, vocês vejam que aquelas ideias que estavam anteriormente todas desorganizadas, aqueles retalhos que estavam todos soltos, olha como eles ficaram amarrados. Olha como eles começaram a ter sentido. Se eles começaram a ter sentido, eles passaram a ter coerência. Todas as ideias em prol de um único objetivo, com unidade. Então, aí a gente teve, através dessa amarração, unidade, ideias independentes que estavam soltas, sem lógica nenhuma, se tornam coerentes, e quem faz isso? A coesão. Vejam lá, para atender
Esse para atender, eu já deixo claro para o leitor que o que vem posteriormente vai estar ligado a essa ideia núcleo, né? Então, para atender ao crescente número de pedidos de matrícula, que é a ideia núcleo do texto, o que eles fizeram? Primeiro, ampliaram o prédio. Primeiro, então isso está ligado com atendimento aos números de pedidos de matrícula. Também fizeram o quê? Admitiram novos professores, segunda ideia. E depois, a lei de diretrizes tornou possível a reorganização do currículo, a terceira ideia. Em virtude de todos esses 3 fatores que foram unidos para atender os pedidos de matrícula, o colégio ainda passou por transformações. 4 ideias dentro lá da ideia principal e fechando. Todas as atividades prosseguiram normalmente. Perfeito. Então, é isso aí que é a coesão. A próxima a gente vai falar da nossa última amiguinha, que é a clareza. Então, a gente se vê até lá. Tchau, um beijão.